Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. Agradeço o convite, o irmão fez o convite, e agradeço também aos pastores, que estão me recebendo aqui mais uma vez. Estou ali com minha família, esposa e filhos. Uma alegria para nós poder servir aos irmãos. O irmão, quando me fez o convite, ele me falou para eu pensar em algo voltado para famílias que estão em formação, principalmente, mas famílias também que já estão caminhando. E me veio então esse texto que eu creio que se aplica dessa forma. E abram suas Bíblias no Salmo 127. Eu sei que é um salmo que por vezes, quando a gente fala em família, se pensa logo nesse salmo, o 127 e o 128. Mas existem 6 salmos de família na Bíblia, e a gente vai refletir um pouquinho sobre esse salmo. É importante a gente sempre voltar à palavra do Senhor e refletirmos a partir de sua santa palavra. Por isso que ele deixou ela escrita para nós. Irmãos, estamos vivendo em tempo de redefinição de muitas coisas. A gente tem visto que o relativismo tem alcançado muitas áreas da nossa vida, e uma das áreas que tem sido mais impactada e, digamos assim, tem sido o maior alvo nos últimos dias, tem sido a família, em todos os aspectos, desde a masculinidade, feminilidade, papéis de pais e filhos, respeito aos pais e por aí vai, toda a desconstrução que eles estão buscando. Como cristãos, nós devemos então voltar à palavra de Deus. Nós não podemos esquecer isso. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não cansa em dizer as mesmas coisas, porque é bom ele mesmo diz, é bom para vós que eu esteja repetindo sempre as mesmas coisas. E nós precisamos voltar sempre à palavra de Deus, para nós avaliarmos como está a nossa mente e o nosso coração, já que nós cristãos entendemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós dizemos isso, luz para o nosso caminho. Mas por vezes nós dizemos que a palavra de Deus é lâmpada, mas nós tomamos decisões com a lanterna do mundo. Nós tomamos ações a partir da perspectiva que o mundo nos apresenta. E por vezes muitos jovens decidem casar a partir de uma perspectiva equivocada, perspectiva muitas vezes mundana, ou movidos por pensamentos que não são convenientes à palavra de Deus. E o que ocorre na hora que você começa a vivenciar a vida da família ou casamento, a realidade bate à sua porta e começa-se então as decepções, os distúrbios, e aí você precisa voltar-se para a palavra de Deus, ou então você vai entrar em sérios apuros. É por isso também que nós vemos, e a palavra de Deus também diz isso, e nós dizemos isso, que nós queremos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, se nós dizemos que queremos guardar a palavra de Deus em nosso coração, por que é que muitas vezes nem textos decorados nós temos, nem versos para aplicações para a nossa vida nós temos? Eu sempre, na área de aconselhamento bíblico, que é uma área que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar bastante, eu sempre digo às pessoas o seguinte: aprenda a pregar para o seu próprio coração. O nosso coração é como um touro bravo. Ele quer sair na direção que lhe apraz, mas a palavra de Deus, ela está ali como espada de 2 gumes que penetra e que vai nos mostrar o caminho correto. E por isso nós devemos pregar ao nosso coração. Aí você pode perguntar: o que é pregar ao coração? É aquilo que o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. É esse tipo de atitude que nós precisamos ter com o nosso coração. Mas se nós não sabemos, não conhecemos o que Deus pensa a respeito da vida que Ele criou, da família que Ele criou, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, se a gente não sabe a respeito dessas coisas, como pregar para o nosso coração se nem conteúdo eu tenho para pregar? Por isso então que nós precisamos guardar a palavra em nosso coração. E por que no coração? Porque Provérbios diz que nós devemos guardar o coração, porque dele é que procede as fontes da vida. Essa é a grande importância. E o nosso coração é uma esponja que absorve tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, gostamos ou não gostamos. E nós vivemos então em um mundo em que a redefinição de papéis apresentadas por cosmovisões pecaminosas
estão constantemente diante de nós, nas mídias, nas séries. Existe aí um estilo de série que tem, principalmente as meninas, né, têm gostado demais. Acho que conhece. Quem conhece aqui os doramas? A maioria aqui deve conhecer, mas está com vergonha de dizer. Os doramas é como a novela mexicana que tinha na época. Assim, na minha época era uma novela mexicana. Eu sou de bem 10 para cá. Mas assim, tem gente que é de He-Man para cá, né? Então o pessoal que é de He-Man para cá vai lembrar da novela mexicana, Maria do Bairro, essas novelas todas, né? Que alcançou uma geração de jovens. Que falava sobre romance, falava sobre relacionamentos e tudo mais. A onda agora é o dorama, que são as novelas japonesas, as novelas coreanas, que estão aí nas plataformas de streams ao monte. E muitos jovens têm alimentado a sua vida e relacionamento a partir de uma visão coreana de vida. Que será que é uma visão cristã? Sem contar, isso eu estou falando de um produto cultural apenas. Mas se a gente for começar a falar os produtos culturais dos mais diversos, que têm alimentado a imaginação atual, tem muitas vezes feito os jovens entrarem em relacionamentos e tentarem definir sua vida e caminhar segundo os padrões do mundo. E se eles não conhecerem qual é o padrão de Deus, eles vão sucumbir, porque quando a vida que eu quero dá de frente com a vida real, eu me decepciono, porque nem sempre o que eu quero é o que eu posso. E aí surgem diversos conflitos. Conflitos esses, desculpa, gente, não é falta de força não, gente, isso é porque eu tive um bendito de um chikungunya, aí a mão perdeu a força. Pode abrir para mim, por favor? Quem já teve aí sabe, aí as duas mãos perderam a força, e é porque eu faço Muay Thai, viu gente? Então, mas aí não estou conseguindo bater nem em mim mesmo. Obrigado, irmão. Então, quando a gente olha para o Salmo 127, a gente precisa entender que um outro ponto que nós precisamos entender é a nossa mentalidade. Como é que nós pensamos hoje? Nós estamos na geração moderna, pós-moderna. A nossa forma de pensar, normalmente, ela é sistemática. É uma caixinha, a gente põe em caixinhas o nosso pensamento. A gente quer falar sobre neoplateumintos, não sei nem ver na minha cabeça agora, lá da biologia. Aí você tem uma ficha técnica de quem eles são. É um bicho disso, daquilo, tal, ele é assim, ele faz isso, ele come isso, ele não come isso, ou seja, você tem uma sistemática na sua cabeça. Quando a gente vai pensar em família, a gente também quer sistematizar a coisa. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus sistemático, ele é um Deus narrativo. Nosso Deus é um Deus narrativo. É por isso que ele criou as coisas em 6 dias, descansou no 7º, por isso que a maioria do relacionamento dele apresentado nas Escrituras, normalmente é a maneira como nós aprendemos sobre Deus, olhando a maneira como Deus se relaciona e age na história. Por isso que o Salmo 127 não é um salmo para você ter uma percepção sistemática do que é ser família, mas é um salmo que vai te apontar se você está na direção certa ou não, para construir uma família para a glória de Deus. Então o que esse salmo ele vai fazer é apresentar para a gente uma parte inicial de fundamentos e uma parte final de resultados, todos esses no coração de Deus. Vamos pensar agora na parte dos fundamentos. Salmo 127, verso 1, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse primeiro "se" apresentado aqui é uma confrontação ao nosso coração. O nosso coração, muitas vezes, ele é um coração ativista. Ele é um coração que confia em si mesmo. Nós achamos que nós temos habilidades e capacidades para construir a nossa família, para edificar a nossa casa, pela força do nosso braço. Lá na nossa igreja a gente tem um projeto, que minha esposa é quem lidera esse projeto, chamado Projeto Ana, que é um projeto que lida com aconselhamento de mães, de primeira viagem principalmente, mas mães no geral. Mas é para lidar com o coração das mamães que hoje têm sofrido por diversas situações. A internet é uma bênção, mas se torna algo terrível na mão daquele que usa o Dr. Google. Está sentindo uma dor de cabeça, vai lá para o Dr. Google para saber o que é. Aí imagina as mães com o Dr. Google nas mãos. O que é que elas vão fazer? Vão tentar ouvir sobre tudo a respeito de criação de filhos. Tudo a respeito de como tratar isso ou aquilo do seu bebezinho.
quais são as coisas que você precisa saber para o seu filho, e para o seu filho não passar mal, para o seu filho não sentir cólicas, para o seu filho. E nós enchemos a nossa mente de conhecimento, e esse conhecimento leva à ansiedade, porque a gente começa a ver tantos nomes para tantas doenças, tantas siglas para tantas coisas, tantas possibilidades da gente morrer ou não, que a gente começa a perceber aquilo que sempre foi uma realidade: a nossa vida não está nas nossas mãos. Se você acha que você tem domínio sobre alguma coisa, é uma ilusão, é uma mentira que você está acreditando. Nós temos aquela parcela que Deus nos deu, chamada presente. O futuro, Ele sabe. O passado, ficam só nas lembranças, que a gente precisa saber lidar com algumas. Mas a única coisa que eu tenho uma certa liberdade para tomar decisões, e que são sobre essas que Deus vai me responsabilizar, é o presente. Então o excesso de conhecimento, o excesso de entendimento a respeito de como tratar isso, aquilo outro, não vão trazer para mim a segurança na minha vida. E isso traz ansiedade quando você percebe que você não tem domínio sobre a sua vida. É nessa circunstância que também esse coração acha que, pela força do nosso trabalho, aumentando o nosso número de horas extras, ou aquilo que a gente quer para construir, para conseguir realizar o nosso projeto do nosso jeito, vai acontecer a partir da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa força. Só que o texto ele não está dizendo que Deus irá fazer no teu lugar. O texto está dizendo que, se o Senhor não estiver envolvido nesse processo, em vão você está fazendo o que está fazendo. Casais jovens aí que estão se preparando para casar, talvez vocês estão com milhares de planos e projetos na cabeça de vocês. Talvez vocês estão aí, e é muito natural. Pastor, a gente realiza muito casamento e acompanha muita gente, né? Normalmente é a mesma angústia todas as vezes. Planos da festa. Às vezes os planos saem diferente daquilo que foi planejado. Mas depois que o casamento acontece, você chega e pergunta: e aí, como é que foi? A pessoa diz: rapaz, nunca foi tão bom. Interessante, não aconteceu o que a pessoa queria, mas aconteceu o que Deus planejou. E o que Deus planejou foi melhor do que o que Ele queria. E alegrou o coração da mesma forma. Então é muito comum a gente ter uma série de planos. Eu vou comprar a casa, vou arrumar meu emprego, vou ter meu carro. É óbvio que eu tenho que planejar, é óbvio que eu tenho que pensar, mas não com prepotência, como Tiago diz. Não diga em teu coração: vou lá a tal cidade, lá passaremos um ano. Ele diz que isso é uma prepotência diabólica. Porque o que é a vossa vida? Nós não temos domínio sobre o nosso futuro. Então, se você quer construir uma família, você não tem que ter uma conta bancária específica para te garantir segurança. Você não tem que ter uma direção de vida que você estabeleceu. Por quê? Porque o projeto não é seu. O projeto é do Senhor. O projeto pertence a Deus. E esse projeto sob o qual você edificará a sua família, Deus deve estar envolvido nesse projeto. Então a primeira coisa que a gente pode entender aqui é que a edificação da nossa casa, o trabalho de edificação, esse trabalho de projetar e executar, é algo que pertence ao Senhor e que nós devemos fazer, mas fazer sob a vontade do Senhor. Irmãos, é necessário a gente entender que o maior conflito da nossa vida, da vida cristã, e isso é um conflito doutrinário também, é a ideia de que há aquele conflito de responsabilidade humana versus soberania de Deus. Isso é um conflito aí do século. É uma luta aí, é um MMA teológico de séculos. Mas nós precisamos entender compreender que nós somos responsáveis, mas também que Deus é soberano, é algo bom. Por quê? Entender que nós somos responsáveis nos chama a participar daquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas nós sabemos a nossa estrutura, somos pó. E por vezes nós entendemos que não poderemos executar plenamente aquilo que Deus nos chamou a fazer. E aí surge o medo. Mas aí nós lembramos que Deus é soberano e nada sai do controle dele. Ou seja, crer na minha responsabilidade me leva a agir, mas crer na soberania de Deus me leva a descansar. Crer nas duas coisas me leva a fazer descansando, que é a busca que Deus espera de nós. Então, se o projeto da sua família está sendo planejado por você, pensado por você, mas Deus é o dono da obra, e Ele é quem está guiando cada passo, e Ele não está aqui como um gênio da lâmpada para fazer tuas vontades particulares, mas você está submetido realmente aos desvios que Deus propôs na tua caminhada, louvado seja Deus pela sua vida. Então, o primeiro P desse processo
desse fluxo narrativo, vamos dizer assim, dessa narrativa da construção de uma família para a glória de Deus, é que o projeto tem que vir do Senhor. O projeto pertence a Deus. Você executa, mas Deus é aquele que está participando ativamente do processo de execução. Depois ele diz no verso 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí vem um outro aspecto que muitas vezes nós nos preocupamos a respeito da nossa família: segurança. Será que eu vou ter plano de saúde para os meus filhos? Será que eu vou ter um emprego? Eu vou participar de um concurso público para ter estabilidade. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou ver se eu compro a minha casa para não morar de aluguel e perder minha casa no meio do caminho porque a pessoa pediu a casa. Não, eu já sei. Ou seja, essa busca por segurança, por se sentir seguro, por se sentir protegido, é isso que nos leva a entender que o primeiro é projeto e o segundo é proteção. O que o texto está nos dizendo é que se Deus não estiver protegendo, em vão você faz esse processo. Mas nem por isso você tem que deixar a sua casa sem cadeado, dizendo assim: Deus vai me proteger. Não, põe o cadeado na sua casa. Mas entenda uma coisa, não sei quantos policiais a gente tem, eu sei que Jamerson é, né? Não sei se tem outros policiais aqui. Mas quando o ladrão quer roubar, meu amigo, não tem o que segure ele. As coisas vão atrasar ele, mas ele vai conseguir fazer o que ele está querendo, se você der tempo a ele, ferramentas. Então essa sensação de que a gente está protegido, essa sensação de que passando muito álcool em gel na mão eu não vou pegar o vírus, e aí o álcool gel é o meu pastor e nada me faltará, isso é uma percepção equivocada da vida. Porque todas essas coisas nas quais nós pomos a nossa confiança vão nos decepcionar. Todas elas vão nos decepcionar. Eu trabalhei, antes de assumir o ministério, trabalhei numa empresa que tinha eu tinha um chefe, que o camarada chegava, o salário que ele ganhava, chegava a uma soma total de R$25 mil. R$25 mil o salário do cara. Às vezes eu ficava me perguntando em casa, né, com minha esposa: meu Deus, R$25 mil, o que o cara faz com R$25 mil todo mês? Mas na realidade a vida da gente, ela vai se adaptando ao salário, porque a gente é assim, é complicado, viu, gente? Se você está vendo uma vida apertada e não trabalha seu coração, se você aumentar as suas finanças, você vai apertar assim um mês de novo. Se o teu chefe te der um aumento salarial, depois você vai se apertar novamente. Porque o problema não é a quantidade de dinheiro, o problema é a maneira como você lida com ele. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro se torna um ídolo. E esse camarada que estava lá nos seus R$25 mil, o filho dele, infelizmente, tinha um problema degenerativo no olho, que na visão dele, que ele tinha que ir para a França fazer um tratamento. E o tratamento era caríssimo. O tratamento chegava a consumir mais de 50% da renda mensal dele. E aí você pensa, o cara ganha tudo isso, mas mais da metade disso ele gasta com questões médicas. Então, às vezes, a gente esquece que não é o dinheiro que nos sustenta, é o Senhor que nos dá a saúde necessária. Então, às vezes, a gente fica preocupado, ansioso, dizendo assim: mas eu não tenho um plano de saúde, e se eu adoecer? Se você não tiver o plano de saúde e adoecer, Deus vai cuidar de você. E se você tiver o plano de saúde e adoecer, Ele vai continuar cuidando. Então, a segunda dimensão que a gente precisa guardar no nosso coração, nessa trajetória para construir uma família, é que o nosso coração tem que entender que a proteção vem do Senhor. Quem protege a tua casa é o Senhor, quem protege a tua família é o Senhor, quem protege os teus filhos é o Senhor. Isso não significa que você não tenha que vigiar, isso não significa que você não tenha que participar do processo, mas você deve participar do processo na parcela da qual Deus te chamou para fazer. Mas na hora que a ansiedade bater e você perceber que as circunstâncias são maiores do que você, é a hora de você lembrar que existe um Deus soberano que cuida de nós. E aqui então chegamos na segunda, no verso 2, que aí nos leva ao terceiro P. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Uma terceira preocupação que a gente tem normalmente no contexto de família é a nossa provisão. Como nós vamos ter o nosso sustento? Quem nos dará o nosso sustento? Será que o meu salário será suficiente? E aí, o que eu faço se eu perder o emprego?
Interessante que eu quando casei, eu trabalhava numa empresa, eu era coordenador de elétrica numa empresa, e minha esposa estava estagiando na área de eletricidade em outra empresa, era estágio. Quando eu casei, a empresa que eu era coordenador fechou. Aí meus primeiros dias de casado foi lavando prato, em casa, desempregado, né? Não tinha barba ainda não, mas eu acho que a barba ia ficar igual aquela do náufrago, né? Do Wilson, aquele náufrago, Tom Hanks, né? Que tem aquela barbona, que fica na ilha. Eu estava nessa situação, ficava lá lavando prato em casa, esperando ela chegar do trabalho. Essa foi a minha condição de casamento, logo no começo. Cheio de planos, projetos, tinha o meu chevetinho vermelho, ainda estava pagando ele, e aí a empresa fechou. E agora o que é que eu faço da vida, meu Deus? Pensa uma situação que eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E eu fiquei meio abatido, meio preocupado. Estou aqui, já são 16 anos de casado já, e 3 filhos, e nesse dia, né, espero que demore um pouquinho mais, mas aí começa a casar e começa a sair de casa. Mas na hora que a gente está passando por aquela situação, a gente se angustia, e é natural, irmãos, é natural nós sentirmos medo, natural. O problema é o que nós fazemos com esse sentimento, o problema é o que nós fazemos a partir disso. A gente usa isso para nos dominar ou nós dominamos isso? Qual é a verdade que te faz dominar o teu coração na hora que essas coisas aparecem? O que ele está nos dizendo é entender que é inútil aumentar o número de horas extras. É inútil você se estressar, cansar e não tirar o seu fim de semana para ir cultuar a Deus, porque você tem que fazer hora extra, porque tem que pagar a conta, tem, e você se desgasta. É inútil. É isso que ele está dizendo, é inútil. Sabe por que é inútil? Ele continua dizendo, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto tu está agoniado, desesperado, adquirindo uma úlcera, o amado de Deus está dormindo e Deus provendo para ele. Então é necessário a gente encontrar esse equilíbrio, entender que devemos trabalhar sim. O texto não está dizendo que você não deve trabalhar, buscar seu sustento, tentar melhorar de vida, arrumar um emprego melhor, não é isso, mas que suas decisões nessa busca não sejam porque você confia no dinheiro, confia no emprego, confia na tua força, na força do seu braço, na tua sabedoria, na tua capacidade. Não. Deus, Ele é aquele que R$10 para Deus vale quanto Ele quiser. Para a gente, você já parou para pensar que dinheiro é relativo? Vou provar para vocês que dinheiro é relativo. R$10 é muito ou é pouco? Pensa aí. Depende, né? Vamos lá. R$10 para você ir no shopping, na praça de alimentação. Ixi, não é nada. R$10 para você dar de esmola. Eita, é muito. Oxe, mas eu estou falando do mesmo valor. A diferença está na maneira como você encara, na maneira como o teu coração reage diante daquele valor e o que você vai fazer com ele. Por isso que às vezes você acha que ter filhos é muito caro, porque você quer fazer um mêsversário para ele, todo mês você quer fazer um aniversário para ele, com bolo, com não sei o que lá, é caro mesmo, viu, ter menino assim. Porque exatamente é o padrão que a gente alimenta de vida. Todas essas 3 dimensões, proteção, projeto, proteção e provisão, pertencem ao Senhor, e nós muitas vezes alimentamos esses padrões a partir de uma perspectiva, de uma visão de mundo mundana. De uma visão mundana. Casamentos hoje, pelo amor de Deus, é uma indústria. Jovens têm gasto aí 70 mil, 100 mil reais num casamento. Se eu tivesse esse dinheiro, eu fazia um bolinho e ia para Disney, não, porque a Disney não dá mais não. Não é muito legal não. Eu ia, sei lá, passava 2 meses em Gramado, acho que dá, né? Não sei. Nunca fui lá, não, passei só perto. Mas a gente vai e faz aquilo que aquela indústria alimenta e fica dizendo para você, incentivando, você tem que fazer um videomaker, você tem que fazer um vídeo de não sei o que lá, você tem que fazer uma foto disso, você tem que usar um vestido disso, você tem que... Pelo amor de Deus, será que a gente precisa mesmo disso tudo? Hoje é chá de tanta coisa, gente.
É chá de tanta coisa. É chá de bebê, chá de lingerie, chá de fralda, é chá de... Pelo amor de Deus, é muita coisa que se cria. Eu sei que essas são brincadeiras que têm suas funções, mas eu fico me perguntando, para quem é pastor, para quem lida com igreja, para quem vive a vida de igreja, imagina se todo mundo quisesse fazer todos os chás. Meu amigo, a igreja não ia parar não, todo fim de semana ia ter que ser um chá disso, um chá daquilo, aí uma faz um de lingerie, a outra faz um de bebê, aí a outra faz um de fralda, aí a outra faz... Pronto, a igreja do chá. É a igreja do chá, do 7º dia. Não vai parar. Então a gente precisa entender realmente, de fato, o que é necessário, segundo o projeto que Deus tem para a família. O que é a vontade do Senhor para a família? O que é o projeto do Senhor para a família? Qual é a visão da proteção que Deus quer dar à família? Qual é a visão da provisão que Deus quer dar à família? Às vezes você está pagando uma escola caríssima para o seu filho, e está pegando o seu filho e pondo no colo de pessoas extremamente ideologizadas, que vão fazer a cabeça do seu filho, mas você está pagando a melhor educação para o seu filho. Você não está protegendo seu filho, você não está aprovisionando a educação do seu filho, você está dando ouvidos ao mundo que diz que a educação pertence ao Estado, mas a educação pertence à família. O Estado pode oferecer uma ferramenta, mas não, pertence à família. Então, muitas das nossas preocupações, das nossas ansiedades a respeito de como construir uma família para a glória de Deus, muitas delas estão baseadas em fundamentos que não são bíblicos, preocupações que não são bíblicas. E quando você vai se deparar com aquelas que são as preocupações bíblicas, aí você encontra isso. Deus trabalha, Deus guarda, Deus dá a provisão. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, será que às vezes a quantidade de coisas que nos desgastam realmente são coisas que Deus nos chamou para fazer, nos chamou para se preocupar, nos chamou para desejar? Deus tem nos chamado para desejos maiores e melhores, desejar os desejos de Deus, aquilo que Ele projetou para nós. E aí você chega na segunda parte do texto, que são os resultados. Aqui nós vimos os fundamentos: proteção, projeto, proteção e provisão. Agora nós olhamos para os fundamentos, para os resultados. Antes de chegar lá, para você que está pensando em casar, diante disso, o projeto do teu casamento, o projeto da família, aquilo que você entende por família, o que é necessário para construir uma família, para começar uma família. Esse projeto é pessoal teu, ou é o projeto que a palavra de Deus nos apresenta? Primeiro, pensa nisso. Segundo, aquilo que você quer ter para se sentir seguro, para iniciar essa nova etapa da tua vida, ou para ter filhos, ou sei lá, para se mudar de casa, ou não sei. A segurança que você quer ter está apoiada na vontade que o Senhor tem para a sua vida, na provisão do Senhor, na segurança que Deus nos dá, ou está baseado naquilo que você acredita que te dá segurança? Terceiro, a sua provisão. Você confia que é o Senhor quem alimenta? É interessante, irmãos, que lá na nossa igreja a gente tem um curso de noivos. Então eu acompanho todo casal que vai casar, eu acompanho eles. A gente faz 15 lições. Aí tem uma lição que é a área de finanças. Aí eu chego com eles e digo: vamos lá, diga aí, quanto é que tu ganha? E tu? Quanto é que tu acha que vai custar a água, a luz, comida? Tá? Aí eles vão lá dizendo. Quando a gente faz as contas, dá negativo. Pastor, eu vou casar mais não. Estão tudo casados. Aí eu digo: olha, o que é que você pode reduzir daqui? O que é que você acha que pode ser um excesso? O que é que você acha que pode ser postergado? Vamos pensar, vamos planejar. Aí a pessoa vai planejando, tenta aliviar aquilo ali, tenta trabalhar no coração deles e tal, e tal, e tal. Estão casados, estão felizes, buscando uma melhoria de vida, obviamente, né? Os casais jovens são assim, tem que buscar essa melhoria de vida, mas estão casados, estão vivendo, graças a Deus. Deus sustenta, Deus tem sustentado. Não estou falando de viver uma vida irresponsável, mas é de entender que o Senhor é o provedor. Seja responsável, faça a sua parte, mas confie no que o Senhor está fazendo.
através de você. E aí o que você vai provar no final de tudo? Verso 3: herança do Senhor são os filhos. Interessante a gente pensar nisso, irmãos. Herança do Senhor são os filhos. A gente às vezes cita tanto esse texto que a gente para de pensar no que ele está dizendo. Vocês já perceberam que a gente faz isso? Tem tanto texto que a gente está tão decorado que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a gente para de pensar o que realmente significa aquele texto. Ele vira uma paisagem para a gente. Esse texto também. O que é uma herança? Herança é uma coisa que eu recebo sem ter trabalhado por ela. Parou para pensar? Os teus pais trabalharam, deixaram lá aquela fazenda que você tem lá, você não diz a ninguém que tem, é aquela mesmo. Teus pais trabalharam e construíram aquela fazenda. Quando teus pais morrerem, ela vai cair de mão beijada na tua conta, no teu nome. Tem gente aí feliz aí porque lembrou da fazenda. Vai cair na tua conta, de mão beijada. Mas quem foi que sofreu para construir? Teus pais. Então a herança é um presente bom que você ganha sem ter produzido, sem ter trabalhado. Só que é interessante que os filhos são herança do Senhor, porque eles são propriedade de Deus, são fruto das mãos do Senhor, são frutos do desejo de Deus. Eu acho tão bonito o texto de Malaquias. Malaquias ele tem é um texto muito forte, aquele que diz assim: Deus odeia o divórcio. As pessoas não percebem, mas aquele texto diz assim: por que Deus fez um só, mesmo tendo neles um pouco de espírito? Depois você confere lá. Ou seja, por que Deus tornou uma só carne, mesmo eles não tendo talvez tanta compreensão do que estava acontecendo tão plenamente? Queriam casar, entendiam que queriam casar, mas Deus tornou uma só carne, porque é obra soberana dele. Por isso que o ímpio, quando casa, Deus faz uma só carne também. Tem gente que pergunta: então o casamento de uma só carne é só entre crentes? Não. Qualquer pessoa que cumpra aquelas funções ali para o casamento está casada aos olhos de Deus, tornado uma só carne, segundo o propósito do Senhor. E aí, se você observar naquele texto, ele diz assim: por que Deus fez um só, mesmo tendo eles um pouco de espírito? Porque Deus queria a descendência prometida. Ou seja, Deus estava de olho nos filhos. Quais casais aqui estão para casar? Levanta a mão. Não? Foi tudo casado? Ó, tem dois ali. Você está ciente, né, pastor? Então ainda bem, né? Porque demoraram para levantar, eu digo: ó, decidiram agora. Não, agora eu vou agora, né? Quem aqui casou há pouco tempo e ainda não tem filho? Aí, tem uns ali que casaram e não tem filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus está de olho nos filhos de vocês. Deus está de olho, dizendo assim: opa, tenho interesse. E os que ainda nem sabem, que pode estar aqui as costelas e, né, aqui a gente não sabe, né? Não sei se... Pastor Léo é o seguinte: todo jovem que chega lá na igreja, ele casa rapidamente. Então, se eu quiser casar alguns, leva para lá, passa um tempo, casa e a gente traz. Entendeu? Só manda para lá, a gente... Então, pode ter uns aqui que estão se preparando e nem sabem, sendo preparados. Deus está de olho já na descendência. Deus está de olho naquele fruto da união. Deus tem interesse nos nossos filhos. Os nossos filhos são propriedade dele, pertencem a ele. Você não cria seus filhos para você, não. Você cria seus filhos para o mundo. O pessoal antigamente dizia, né? Para o mundo, não estou me referindo ao mundo mundano. Estou me referindo ao fato de que você cria eles para lançá-los. O texto vai dizer isso. Filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão, é o seu prêmio. Olha que coisa interessante. Qual é a definição de casamento? A definição de casamento é: deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Isso aqui é um processo, certo? O casamento, ele é um processo. Por isso que eu disse a vocês que as definições de Deus, elas são narrativas, certo? Então, o que é casamento? Casamento é quando o jovem e a jovem deixa o núcleo mais importante de sua vida, corta o cordão umbilical, quebra a dependência emocional, financeira, de todo tipo que exista, do seu pai e de sua mãe, porque ele agora vai formar um núcleo novo, independente, um núcleo que depende só de Deus. Agora ele se unirá, ele toma a intenção de quê? Ele toma a intenção de unir-se
É um ato intencional. Aí ele vai se unir como? Quais são as formas de união que nós temos na nossa cultura? Casamento civil, a união na igreja, o casamento na igreja, união religiosa. São as formas de declaração da intenção de união de alguém e da concretização dessa união de modo público. E aí, a terceira etapa é uma consequência. Tornando-se é uma consequência. Então, deixa, une-se, tornando-se. Uma só carne, as pessoas pensam que é só a relação íntima. Não é, a relação íntima é um dos pontos desse tornando-se uma só carne. Tornando-se uma só carne é o ganho de intimidade. Aqueles que quebraram seu vínculo com seus pais, por isso que não é bom casar e ficar dentro da casa dos pais, não é legal, porque senão esse vínculo emocional não é quebrado, essa dependência não é quebrada. Se uniu num projeto, nesse projeto aqui que a gente está lendo. E ao se unir nesse projeto aqui, eles vão agora passar a viver juntos, a partir dessa unidade, dessa união, dessa intenção, tornando-se uma só carne, espiritualmente em Deus são tornados uma só carne. Consuma esse uma só carne na relação íntima, mas o processo de ganho de intimidade vai ganhando-se com o tempo, cada vez mais intensificando-se esse processo, alinhando-se as ideias. Aí vem os conflitos iniciais do casamento. Você deixa a toalha molhada em cima da cama, não faça mais isso. E você deixa não sei o que lá, a tampa do vaso levantado, aí tal. Não, mas lá em casa, na casa da minha mãe era assim, mas na casa do meu pai era assim, mas não sei o que lá, mas você não está na casa da sua mãe, mas você não está na casa do seu pai. E aí vai aquela coisa. E aí vai o alinhamento. Chega para o pastor, está acontecendo isso, aí volta, e vai se alinhando, vai se tornando cada vez mais uma só carne. Chega ao ponto que o casamento vai caminhando e a intimidade se torna tão intensa que um passa a saber o que o outro pensa sem nem o outro dizer o que está pensando. É aquela comunicação com os olhos. E principalmente quando os filhos vão crescendo, né? Que aí eles vão ficando mais inteligentes na percepção de algumas coisas, né? Aí a comunicação por olhos tem que aumentar. Porque se você falar, eles entendem, mas pelos olhos eles não entendem. Aí você vai olhar, aí, entendi. O que é que vocês estão dizendo? Da sua conta? Então, conversando entre nós. Vocês não estão conversando não, vocês estão olhando para o outro. Exatamente, a nossa conversa acontece dessa maneira, em determinadas situações. A intimidade vai ganhando espaço e cada vez mais essa manifestação de uma só carne vai se tornando cada vez mais intenso. Chega a um ponto que o amor conjugal está tão intenso, tão estabelecido, tão forte, que eles começam a sentir que falta algo. Olha, vamos ter um filho? Então, o filho nenhum é para preencher vazio de ninguém. Meu marido só vive de fora, eu vou arrumar um menino para poder cuidar. Não vá por esse caminho. Senão você vai projetar seu esposo no seu filho. Você vai escravizar ele emocionalmente. Não faça isso. O que é então os filhos? É o transbordar do amor do casal. O amor do casal é tão intenso, é um jardim tão cheio de potencial criativo, que ele germina, ele se expande naturalmente. É igual o que acontece na criação. O amor do Pai pelo Filho, pelo Espírito é tão intenso, o amor trinitário é tão forte, que esse amor, ele transbordou na criação. Nós somos o transbordar do amor de Deus. Os filhos são o transbordar do amor do casal, devem ser. E quando os filhos são enviados ao casal, eles são galardão, uma premiação. Parabéns, vocês estão prontos. Cuida dessa alma, ame, proteja. Esse é o plano de Deus. A gente sabe que o pecado vem e transtorna isso de todas as formas. O pecado vem e traz a enfermidade, que às vezes evita que a mãe tenha filho. O pecado vem e traz, que é o pecado que a gente tem no mundo, mas também os pecados nossos também, as nossas decisões pecaminosas. E aí, por isso que, apesar de que ser pai e mãe é uma bênção do Senhor,
ele traz dores. Porque o problema não é a paternidade ou a maternidade, o problema é o pecado, o problema não é o casamento, o problema é o pecado que desmancha, que tira a total alegria que a gente poderia experimentar. Por isso que a gente precisa matar o mal pela raiz, o pecado. Então a gente precisa ter essa concepção. É por isso que às vezes quando eu olho para um casal de jovens, e assim, eu sei que é bem... É uma crítica bem dura que eu vou fazer, mas a gente tem que fazer, né? A gente está aqui para pregar. Você chega para um casal jovem e diz: e aí, vocês já pensaram sobre filhos? Deus me livre! Eu tenho certeza que se você pegasse a chave de um carro e dissesse assim: tem um Porsche lá fora, a herança do Senhor é o Porsche, galardão dele é você dirigi-lo. Quer? Manda glória, bênção. Por que filhos não são bênção para nós? Por que a gente tem se permitido absorver essa visão mundana de que filhos são pragas, coisas a serem evitadas, coisas a serem colocadas no fim da vida, coisas para não, o casal, deixa eu aproveitar, eu vou aproveitar bem muito, lá no fim é que eu penso, projeto de fim de vida. Gente, isso é uma percepção mundana. Isso não é o que nós vemos aqui na palavra de Deus. O nosso problema é porque nós perdemos o conceito do que é bênção. Eu gosto de fazer essa comparação. Eu pergunto assim para vocês homens aí, estão nos seus trabalhos, né? Trabalho normalmente é uma coisa que tira muita paciência dos homens, né? Não que não tire das mulheres, mas é a principal fonte de brigas dentro de casa, é o trabalho do marido. Ele, né? A irritação dele por causa do trabalho. Aí você chega para o marido e pergunta assim: teu trabalho é difícil? Pelo amor de Deus, pastor. Paz, é difícil demais. Mas o teu trabalho é bênção? Porque é dele que eu tiro meu sustento. Espera aí, mas tu não acabaste de dizer que o teu trabalho, meu Jesus, me sufoca. Mas do mesmo jeito você entende que ele é bênção. Ou seja, ser bênção e dar trabalho não são coisas contrárias. Uma não anula a outra. O fato de filhos ser bênçãos não significa dizer que você vai olhar para o seu filho como um robozinho que você programa e ele faz o que você quiser. Eles vão fazer muita coisa que você não vai gostar, ele vai decepcionar. E é impressionante. Os meus lá em casa é o seguinte: tudo de bom que os meninos têm veio da personalidade da mãe. Tudo de ruim que eles têm veio de mim. É impressionante. Todas as minhas manias mais ruins que existem, cada um pegou um pedaço. Eu disse assim: Jesus amado, eu pegou minha parte genética ruim e passou para eles. O fruto, a minha herança para eles foi minha genética, a parte ruim. Às vezes faz coisas que decepcionam, isso faz parte da vida, você decepcionou seus pais também. E é o ciclo, é igual o Rei Leão, é um ciclo sem fim, aquela música, né, do Rei Leão. É um ciclo sem fim, por aí vai. Ah, pastor, mas eu não vou dormir. Você também não deu sono aos seus pais, não. Mas se tiver cólica, e você também já teve. Mas e quando for namorar, você também não deu trabalho aos seus pais nessa área, não? Vocês estão vendo que muitas vezes a nossa percepção a respeito do fato de achar que os filhos não são bênção, normalmente é uma percepção mundana e egoísta de vida. É a incapacidade de amar, de se doar, de se entregar. Por isso, aí vem outro ponto. Espero que o pastor depois me convide. Espero que seja pontos bons. Gente, mãe de pet, pelo amor de Deus. Pai de pet, pelo amor de Deus. Bicho é inferior a gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É muito fácil criar um bicho, gente. Só é dar comida e trocar a terra dele. Eu estava vendo um desse uma piada, um cara dizendo o seguinte, ele dizendo assim: olha, o cachorro é um bicho maravilhoso, ele gosta demais da gente. Olha, se você pegar um cachorro e sua sogra e trancar na mala de um carro e deixar uns minutos lá, na hora que você abrir, quem vai olhar para você balançando o rabo? O seu cachorro. Aí eu parei, aí estava ouvindo, aí minha esposa ouviu também, disse: meu Deus do céu, que... Gente, você pode fazer o que for com o seu bicho.
Você pode ser frio com ele, reclamar com ele, desprezar ele, mas depois de um tempo ele está balançando o rabo. Gato é diferente, né? Você tem que dar comida para ele poder gostar de você. E às vezes ele gosta só no tempo dele. Mas mesmo assim, são seres fáceis de você criar, simples. Ele não demanda atenção emocional sua, ele não demanda diálogo, ele não demanda complexidade. Ou seja, ele não demanda amor humano, ele não demanda entrega humana. Para uma geração egoísta, é muito bom dizer que é pai e mãe de pet. É muito bom dizer isso. E achar que se compara, mas não se compara. Filhos são herança. Devemos encarar os nossos filhos na perspectiva bíblica, de que eles são bênçãos na nossa vida. Quantas vezes eu não aprendi sobre a paciência de Deus com os meus filhos, tendo paciência com eles? Quantas vezes eu não aprendi sobre a inocência deles em tentar alguma coisa e não conseguir, e eu olhar e dizer, meu Deus, quantas vezes eu tento uma coisa também e não consigo, e Deus fica olhando e dizendo, meu filho. Hoje tem uma lá em casa, né, pequenininha, 4 anos, que ela inventou agora que ela quer criar traça, aquelas traças de roupa, ela quer criar traça. Aí ela pegou um piniquinho de boneca que ela tem, aí ela bota as traças dentro. Aí ela hoje, a gente tá vindo para o culto, aí ela fez, eu quero levar minhas traças. Aí, não, meu filho, você não vai levar as suas traças não, tem 3 traças lá, as bichinhas nem sabem que tá lá as traças, né? Aí ela disse, não, mas elas vão morrer de fome. Não vai, vamos tampar ela, mas vai morrer sem ar. Eu digo, não vai, mas eu preciso, elas vão morrer, elas precisam de mim. Aí começou a chorar piamente, aquele choro assim que faz o coração da gente ficar bem pequenininho. Mas é claro que não ia deixar ela trazer a traça para a igreja. Só que na cabecinha dela, aí eu fui tentar explicar o universo que eu entendo. Minha filha, não é assim, não pode, não é o momento, você vai deixar elas aqui, é assim. Aí eu fui explicar, na cabeça dela, eu sou a pior pessoa do mundo. Quantas vezes Deus diz não para você, e você duvida da bondade dele? E ele muitas vezes vai pensar o quê? Se eu tentar explicar para você, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, você não vai entender. Mas eu sei que está doendo, eu sei que é difícil, eu sei que é tua vontade, mas não vai. Os filhos são bênçãos, meus irmãos. Os filhos nos ensinam a amar, nos ensinam sobre paternidade e maternidade, nos ensinam sobre o amor de Deus, nos ensinam sobre paciência, nos ensinam sobre espera, doação, tantos valores. Por isso eles são bênçãos. Precisamos resgatar a visão bíblica. É por isso que no verso 4 ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Aí vem outra área aqui que ele trabalha no texto, essa é a visão que Deus tem para a família. Como flechas na mão do guerreiro, imagina um flecheiro, um arqueiro. O arqueiro é aquele que está lá com a aljava, é aljava, o nome daquele que fica nas costas dele, e ele puxa lá a flecha e lança, tira da aljava e lança. Imagina um flecheiro no meio de uma guerra, flecha de um lado, flecha do outro, flecha de um lado, flecha do outro, mas ele vê que foi para a guerra com uma flecha só. É o que o texto vai dizer. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz é aquele que tem muitos filhos. Eu tenho certeza que quando eu acabei de falar isso, você pensou logo nas contas. Pensou logo no valor da escola. Pensou num bocado de coisa. Não estou dizendo que você não vai ter planejamento familiar. Planeje sua família. Planejamento faz parte também do chamado de Deus para nós. Planeje. Mas que a sua visão equivocada, antibíblica, não seja a definidora dos seus planos. É por isso então que ele chama enche deles a sua aljava, e ele vai dar uma razão disso. Só que aqui ele faz um paralelo. O verso 4 e o verso 5 são 2 paralelos. Né? Aí quando a gente vai fazer a interpretação bíblica, a gente tem que identificar esses paralelos. Ele faz uma comparação do primeiro com o terceiro, depois do segundo com o quarto. Ele faz isso nessas frases. Na realidade, quando ele diz que são como flechas na mão do guerreiro, feliz o homem que enche sua aljava. Ele diz que assim são os filhos da mocidade, são os filhos da juventude, não são os filhos de fim de vida não, gente. Filhos da mocidade. Eu tenho 36 anos.
A minha filha mais velha tem 12, o segundo tem 11, vai fazer 11, tem 10, e a terceira tem 4. Eu percebo claramente que eu já não sou mais o mesmo na educação da terceira. Eu não sou mais o mesmo. A intensidade de ação, de percepção, de acompanhamento era muito mais intensa na primeira. Porque à medida que o tempo vai passando, naturalmente, gente, a gente vai mudando, as percepções da gente vão mudando, a gente vai cansando. E tem muito pai sendo pai neto, pai vô, por aí. Muitos casais sendo pais vós. Já não tem mais energia, já não tem mais garra, já não consegue mais alcançar. E olha que as gerações hoje mudam muito rápido. Eu consigo dominar a tecnologia que os meus filhos dominam. E sei olhar os históricos. Sei. Você pega um pai com uma diferença de geração imensa, ele não alcança mais, ele não acompanha mais, ele não sabe mais o que está se discutindo. Ele é apenas um provedor para o filho curtir a vida. Meus irmãos, isso é muito comum em muitos casais que estão vivenciando isso. Na igreja que eu pastoreio, tem casais que tiveram filhos muito velhos, e aí pessoas de antes, que se converteram depois desses filhos. Eu muitas vezes acabo sendo pai desses meninos, porque os pais chegam, pastor, eu não sei o que eu faço, como é que eu lido com isso, eu fiquei sabendo disso aqui. Pastor, o que é friend zone? O que é friend zone, pastor? Eu vi meu filho falando disso. O que é crush? Aí a gente tem que chegar lá, vamos conversar aqui, vamos entender o que é que está passando na cabeça de vocês, na sua geração. As distâncias dificultam, a falta de energia, o cansaço natural da vida. Filhos da Mocidade é um projeto de vigor, é um projeto de força, é um projeto em que o acompanhamento tem que ter vigor naquilo que está sendo feito, atenção, amor, paixão por aquela educação que está sendo produzida ali, por aquele ser humano que está sendo formado. E aí é interessante que ele diz que esta pessoa que tem essa percepção de filhos, e que entende que filhos são bênção, que entende que é bom ter muitos, é aquele que, ele diz no final, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Algumas traduções dizem os seus inimigos na porta. Você diz assim, o que significa isso? Deixa eu te explicar. Porta era o lugar onde as causas eram julgadas. Qualquer acusação que você tivesse contra alguém, você ia para o tribunal e fazia a acusação lá. Fulano de tal me enganou, me roubou um dinheiro. Você ia lá para o tribunal fazer a acusação. Uma pessoa, imagina um casal, velhinho, já cansadinho, criou 12 filhos, 12 homens e mulheres tementes a Deus, fiéis, pessoas, boas pessoas. Em algum momento, olhando esses filhos bem criados, bons homens e boas mulheres, de Deus, você duvidaria do caráter desse velhinho e dessa velhinha? Dificilmente você duvidaria. Porque os filhos são fruto de um projeto da nossa vida. É um projeto de vida. Os nossos filhos são fruto do nosso investimento. E aí você diz, então eu vou botar ele nas melhores escolas. Lembra do que eu acabei de falar. O investimento que Deus espera que você dê aos seus filhos é o investimento da educação que Deus espera que seja dada, a educação espiritual, formar Cristo na vida deles. Isso demanda atenção, demanda tempo, demanda esforço, demanda amor, demanda paciência, demanda espera, demanda paciência de repetir 20 vezes a mesma coisa e depois eles fazerem a mesma coisa e você dizer, meu Deus, lá vai para a 21ª vez que eu vou falar isso. Mas o investimento na vida dos filhos, de um casal que tem vigor, que entendeu a sua responsabilidade e que cria filhos para a glória de Deus, o caráter deles dificilmente será duvidado. Não é fato que esse texto possui sabedoria, gente. Sabedoria, ela não é a sabedoria de Deus, quando Deus fala de sabedoria, não é algo para você fazer para negociar com Deus o resultado. Por exemplo, não é promessa.
ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará. Tem gente que acha que isso é promessa. Não é promessa, é sabedoria. Ou seja, ensinar o teu filho no caminho é sábio, porque a probabilidade de ele crescer e não se desviar é muito alta. Agora, não ensinar o teu filho no caminho não é sábio, e a probabilidade dele não andar no caminho quando adulto é muito maior. Não é sinal de que se você fez tudo direitinho, no final vai sair aquilo que você esperava. Não era promessa de Deus. Não era promessa, sabedoria. É aquela coisa, imagina que tem 10 voos, uma determinada linha aérea, a cada 10 voos um cai. A outra linha aérea, a cada 10 voos 5 cai. Qual você escolhe? É claro que eu vou escolher o que cai menos. Mas e se eu cair exatamente num dos 5 voos que aquele cai? Mas eu fui sábio. Agora o resultado pertencia a quem? Ao Senhor. Da mesma forma é a sabedoria de Deus. Compreender essa percepção de família não vai fazer com que você aperte os botõezinhos de Deus ali e no final do jogo você consegue o resultado que você esperava. Não é assim. Mas caminhar com o Senhor vai te trazer paz. Viver para a glória de Deus vai te trazer alegria. E aquele que tem temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, está seguro em seu coração, em sua caminhada. Mesmo que as circunstâncias não aconteçam conforme a tua vontade, mas Deus está ali, você sabe disso. Porque Romanos diz o que para nós? Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, propósito de Deus, formar Cristo em nós. Então a visão bíblica de família é isso aqui. É a visão de que, se eu entendo que o projeto pertence a Deus, a proteção vem das mãos de Deus e a provisão é garantida pelo Senhor, e eu descanso nisso e caminho nisso, as minhas decisões estão centradas no propósito de Deus. Isso vai me levar a resultados, a olhar e dizer: minha família produzirá agora filhos para a glória de Deus, pois Ele está de olho neles. Os filhos da mocidade são heranças, encarados como bênçãos do Senhor. E a família, ela cresce para a glória de Deus, ela amadurece para a glória de Deus. Tem uma frase que é de autor desconhecido, bem interessante. Ela diz assim: se você educar os seus filhos, você poderá mimar os seus netos. Mas se você mimar os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos. Se você adquirir as percepções corretas a respeito do que é família, você vai conseguir educar seus filhos. E aí, os seus netos serão coroa, presentes. É interessante que aí eu deixo os meus lá na casa dos meus pais, aí obviamente os avós, eles fazem uma série de coisas que a gente não faz. Aí quando eles voltam para casa, eu vou fazer todo o trabalho de desinfecção. Mas para meus pais é uma diversão. Meu pai mesmo diz assim: é muito bom ter neto, porque a gente brinca com eles sem se preocupar em reclamar, em educar, não se preocupa, a gente está lá, brinca, obviamente não vai fazer a responsabilidade, né? Mas a gente brinca com eles, e aí quando vem e enche a fralda, você pega e entrega para o pai e para a mãe. Aí o pai e a mãe vai lá. Mas isso só é possível se o primeiro trabalho foi feito. Se aquilo que precisa ser feito, e é o quê? Trabalhar para a glória de Deus, segundo o que esse texto diz. E para poder trabalhar para a glória de Deus, eu preciso o quê? Que eu comecei a mensagem: guardar a palavra do Senhor no meu coração. Então, para os jovens que querem casar, pensem, conversem entre vocês sobre a visão bíblica para casamento, sobre as expectativas que vocês têm a respeito da família. Conversem sobre filhos, o que é criar filhos, falem entre vocês sobre isso. Vai sair muito sonho e muita imaginação, que depois vai ser confrontado pela realidade, mas pelo menos vocês estão exercitando o pensamento que glorifica ao Senhor. Isso, será que o que é que a Bíblia ensina sobre isso? Será que essa visão que a gente tem está correta? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada família segundo a sua misericórdia e a sua bondade. Amém?